Bem-vindos. Olha, hoje vamos direto ao ponto, mergulhar num capítulo, assim, bem intenso da Bíblia. É o capítulo 16 do livro de Jó. Aqui a gente encontra Jó no momento de angústia profunda mesmo, sabe? Respondendo aos amigos e, mais ainda, confrontando Deus diretamente. Então, para começar, Jó não alivia para os amigos, né? Aqueles que vieram em teoria para consolar. De jeito nenhum. Ele logo de cara os chama de consoladores miseráveis. Tipo, o oposto do que se esperava. Exato. E ele ainda questiona, sabe, se aqueles discursos intermináveis deles não iam acabar nunca. E mais, ele diz que, se fosse o contrário, se ele estivesse no lugar deles, ele não ficaria só falando bonito. Ele tentaria animar, aliviar com palavras de verdade, não acusar. Uma crítica bem dura. E o que a gente percebe aí é muito mais que só discordar. É a dor mesmo, sabe? A dor profunda de se sentir totalmente incompreendido. E julgado, né? Justo por quem devia dar apoio naquele momento de maior fragilidade. É quase uma traição emocional, né? Sem dúvida. E essa frustração toda, ela não fica só nos amigos. Jó eleva o tom e a angústia vai direto para Deus. De um jeito, assim, chocante. As imagens que ele usa são, nossa, muito fortes. Ele fala que Deus o desgastou, que o feriu, que Deus, abre aspas, rasga-me em sua ira e range os dentes contra mim. É visceral. Muito, e continua. Diz que o adversário, Deus, fixa em mim os seus olhos penetrantes. É pesado. Essa descrição é implacável, né? Ele se descrevendo como um alvo, atacado sem parar por Deus. Isso nos leva a um ponto central. Jó está batendo de frente com aquela ideia mais simples de justiça divina, a retributiva. Aquela lógica do fez, pagou, sabe? Deus recompensa o bom, pune o mal, ponto final. E ele contesta isso na própria pele. Exatamente. Ele está sofrendo horrores, atribuindo isso a Deus e, ao mesmo tempo, se diz justo. É um questionamento bruto sobre a natureza de Deus e do próprio sofrimento. E o mais impressionante é que, mesmo nesse estado que ele descreve, costurando o saco na pele, testa no pó, rosto vermelho de tanto chorar, ele ainda tem força para afirmar, lá nos versículos 16 e 17, as minhas mãos estiveram livres de violência e a minha oração é pura. Que convicção, hein? Essa afirmação de inocência é, assim, absolutamente central para tudo, é o pilar dele. Apesar de todo o caos, toda a dor, ele se apega à integridade dele. Ele não compra a ideia dos amigos de que, deve ter algum pecado escondido aí para merecer isso tudo. Ele bate o pé, eu sou inocente. Isso, ele está dizendo, não, a conta não fecha, eu sou inocente. E aí, como ele não acha justiça ou compreensão aqui na terra, o que ele faz? Ele olha para cima, apela para os céus. Versículos 18 a 21. Ele clama para a terra não cobrir o sangue dele, por grito dele não parar. Afirma que a testemunha está no céu, que o advogado está no alto. O intercessor que leva o caso dele para Deus, como um amigo faria. É um movimento muito forte, né? Levanta essa questão, onde a gente busca a validação, justiça, quando o mundo parece hostil ou simplesmente indiferente. Jó busca uma instância superior, sabe? Uma testemunha lá no céu que reconheça a verdade dele. É quase um ato de fé que nasce do desespero, mas também de uma certeza interna. Mesmo quando Deus parece ser o adversário dele naquele momento. É complexo. Muito complexo. E o capítulo fecha com uma nota bem sombria, né? O versículo 22, falando da mortalidade. Pois mais alguns anos passarão antes que eu siga pela viagem sem retorno. Um lembrete da finitude no meio disso tudo. É um balde de água fria ali no final, lembrando que o tempo é limitado para essa busca por respostas ou vindicação. Então, resumindo um pouco essa nossa exploração do capítulo 16, a gente vê Jó no fundo do poço da angústia, rejeitando o consolo vazio, confrontando Deus com uma honestidade que chega a ser brutal sobre a dor e a injustiça que ele sente, mas ao mesmo tempo se agarrando com unhas e dentes à sua inocência e buscando essa justiça num plano celestial. Exato. E isso deixa pra gente uma reflexão importante, né? O que essa honestidade radical do Jó, essa coragem de questionar e até acusar Deus, pode nos dizer sobre como lidar com o nosso próprio sofrimento quando ele parece sem sentido.
E o que significa, na prática, buscar uma testemunha no céu quando a gente se sente completamente só e injustiçado aqui. Essa tensão, sabe, entre o desespero aqui na Terra e esse apelo ao divino, é algo muito profundo para a gente pensar sobre a condição humana.